Olá, vamos para a nossa terceira aula aqui do nosso Zig, né? Os Ziglings, né? Que são os exercícios recomendados para aprender a sintaxe da linguagem de programação Zig, a recomendação do próprio autor do Zig, né? O Andrew Kelly. Então, vamos, como de praxe, copiar aqui para o nosso Zig Playground, que é a área onde a gente pode experimentar, vamos dizer assim, a linguagem de programação sem ter que instalar na nossa máquina. Aqui nós podemos escolher, né, a versão que queremos, tá? Essa é a mais atual, estável, e essa aqui, a master, ela é instável, né? Não ela é determinada para a próxima versão, no caso. Mas vamos lá, isso aqui vai tratar a respeito de variáveis, né? Então aqui tem algo que vai fazer, né? O nosso programa não está correto, então ele não vai compilar, no caso, e ele diz onde é que está o erro. E precisamos descobrir como resolver o nosso problema, ou como debugar. No caso aqui, variáveis, né? O que são variáveis? Em linguagem de programação diferente, né, de variáveis lá, quando a gente estudou equações de primeiro grau, equações de segundo grau, enfim, polinômios. Em linguagem de programação, variável é uma posição de memória onde nós alocaremos um tipo de dados, tá? Então, a linguagens de programação, né, que você especifica o tipo de dado que você vai colocar naquela posição de memória, por exemplo, em C, em Java, enfim. Né? E existem linguagens não tipadas, ou seja, você não precisa informar o tipo daquela variável, como por exemplo, aqui vai ser no JavaScript, por exemplo, a linguagem não tipada. Eu posso botar aqui uma variável A qualquer, né? Ou melhor ainda, variável é igual a 3, ele vai entender que aquilo é um 3, tá ok? O que é isso? Um número natural ou, em linguagem de programação, uma variável inteira não negativa ou uma variável unsigned para uma linguagem de programação onde você precisa especificar o tipo, tá, dela. Para o Zig, ou você pode escolher, né, tipar ela antes, ou deixar que o interpretador enxergue que tipo de variável é essa. No caso aqui, nós temos uma variável const, que é uma constante, ou seja, ela não vai mudar, ela é determinada ali no tempo de compilação e ela não muda, tá? Diferente da variável tipo var. A variável tipo var é uma que ela é mutável, tá? Então, nós, quando dizemos que uma variável é var em Zig, nós queremos dizer que ela irá sofrer alterações, tá? Nesse caso, é um tipo de variável, o 8, ou seja, uma variável inteira unsigned, não negativa, tá? 8, por que esse 8 aqui? É um tipo não negativo, onde a variável, né, a posição de memória lá, ela vai ocupar 8 bits, que é um bit, né? Bit é uma informação, a menor informação que o computador pode ter, e ela pode ser 0 ou pode ser 1. Nesse caso aqui, nós temos, para essa alocação da variável chamada full, tá? Que é um unsigned com 8 bits, então nós podemos ter dela desde 00, né? Com 8 bits, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa variável pode ir do 0000, né? Sequência de 8 zeros até 8 uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa variável pode ir 000
até uma sequência de 8 uns. Por isso que o computador é binário, ou é 0 ou é 1. Agora, quando convertemos isso para decimal, né, porque está na base 2, tá? Então a variável full, ela não pode ser negativa, porque ela é tipo unsigned, né, somente inteiros não negativos. Então ela pode ir de 0, que é esse valor aqui, até 255, que é esse valor aqui. Por quê? Cada um desse aqui equivale, né? Se você for converter para a potência de 2, é 1 que multiplica 2 elevado a 7, tá? Mais 1 que multiplica 2 elevado a 6, mais, e aí você vai até 1 que multiplica 2 elevado a 0, que é o próprio 1. Então, você somando isso aqui, vai dar 255, tá? E bar, tá? Bar, que é essa outra variável aqui, ela é mutável, ela é um unsigned age também. Então, que vai alocar na posição de memória específica o valor 20, sendo que essa é constante, não poderá mudar, tá? E essa aqui, ela é mutável, ela poderá mudar durante o tempo de execução do programa, tá ok? Então, pode ser unsigned ou sign. O que é uma variável inteira, né, que é assinalada? Podemos botar valores negativos aqui, como, por exemplo, menos 20, tá bom? Então, inteiros que vai negativos e a formação dela é com 8 bits desse tipo. Então, existe o 8, tá? O 16, o 32, sempre na potência 2, tá? Que é a potência binária ali no caso, tá bom? Que é a linguagem de computador exige quando o programa compila, o compilador compila para a linguagem de máquina. Vai ser só 0 e 1. Bem, dito isso, vamos partir aqui, depois dessa explicação, aqui para nosso programa de fato. Então, o que é que, no caso, precisamos? Precisamos que esse programa ele seja compilado. Então, há um erro de sintaxe aqui, tá? E nós precisamos resolver. Como? Aqui, por exemplo, ele atribui um valor a n, essa variável n, uma posição de memória, que é unsigned 50. Unsigned, dá para botar 50 nela? Dá, porque vai de 0 a 255, como nós vimos aqui. Então, qual é o problema dela? O problema é que ela está atribuída como um constante, tá? Ela não está mutável. Então, para eu resolver isso aqui, eu teria que botar ela como variável mutável. Então, em Zig, as variáveis que serão mutáveis, ela tem o nome, né, a especificação para atribuir essa variável como var. E para pi, no caso aqui, ela está com a variável U8, mas nós sabemos que pi, ela é decimal, é um número decimal. Pi em matemática é a razão, tá, do comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Nesse caso, a variável não é inteira, a variável é um decimal. Em linguagem de programação, nós dizemos que é um ponto flutuante, tá ok? Então, não é tipo, aqui no caso vai ser tipo f de float, tá? Ou um double, no caso 16, tá? Os floats, ou pode ser
16 ou pode ser 32, tá? Aqui, F pode ser 16 ou F32, que são pontos flutuantes. E o que isso significa? Aqui antes do ponto eu tenho 8 bits para caracterizar a parte inteira e mais 8 bits para caracterizar a parte decimal. E F32, né? Eu tenho 16 bits para caracterizar a parte inteira, mais 16 bits para caracterizar a parte decimal, tá bom? Então, aqui essa constante precisa ser um ponto flutuante, ou float, né? Para Zig, ou para C, ou para Java, tá bom? Negative 11, né? Então, nós sabemos que isso não vai rodar. Por que não vai rodar? Porque ela aqui está como para ser um inteiro não negativo, e nós queremos atribuir negativo para ele. Então, que tipo de variável pode ser? Pode ser aqui uma variável tipo i, que é de número inteiro, tá bom? Então, desta forma aqui, agora acreditamos que o nosso vai rodar normalmente, tá bom? Então, vamos rodar aqui e, como esperávamos, agora está corrigido, o programa está debugado, estamos imprimindo aqui, né? Interpolando aqui o valor de n, vai ser o primeiro, o valor de π vai ser o segundo e o valor de negative 11, né? Estamos chamando essas variáveis aqui para ser colocadas aqui. Uma forma mais simples ia ser a variável n é essa, a variável π é essa, e a variável negative 11 é essa aqui, tá? Vamos pôr uma vírgula aqui, né? Para printar de maneira mais apropriada. E agora, quando formos rodar, você vai ver que ele vai interpolar, né? N vai ser esse valor aqui, que é esse aqui, que nós atribuímos, mais 5, no caso, que é uma variável mutável. Π vai ser esse valor aqui, né? 3.14, que só imprimiu até a segunda casa decimal. Nós vamos ver mais adiante como botar todos, ou botar só dois, ou só três, até quantas casas decimais a gente vai querer ler. Não coloquei agora porque o vídeo vai ficar muito extenso. E negative 11, que é essa variável aqui, o valor que está aqui, tá? Que é a variável, tá bom? Então, por hoje é só. Deus abençoe e até a próxima.